Olá, sejam muito bem-vindas a essa live. Eu estou aqui com 3 convidadas ilustres e nesse tema a gente vai falar desse lugar da mulher. A mulher tem um lugar que é seu, mas infelizmente, historicamente, não nos foi ensinado a ocupar esse lugar. Então, a gente vai trazer aqui para vocês um panorama geral de como a gente pode fazer para ocupar o nosso lugar de direito nas empresas, na liderança, na nossa vida, tanto dentro dos relacionamentos, dentro da estrutura familiar e também dentro da nossa posição dentro das organizações. Então, sejam muito bem-vindas a essa live. Pega o seu fone de ouvido. Vamos começar um Pod Sói, que eu tenho certeza que pode ser muita contribuição para a sua vida. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Eu quero começar aqui apresentando as nossas convidadas do dia. Eu sou Sabrina Costa, psicanalista, especialista em sistêmico, e eu estou aqui para conduzir essa live para vocês. Minhas convidadas são Fabiana Neves, ela é advogada, especialista em direito da família e sucessões e direito previdenciário. Fabiana, seja muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, ainda mais, trabalhando um assunto de tamanha relevância, é um prazer estar aqui com todos. A nossa outra convidada é Marlene Correia. A Marlene Correia, ela é psicanalista e ela é especialista no desenvolvimento, sendo mentora de carreira. Marlene. Olá, Sabrina, olá, meninas, olá a todos. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e levar esse assunto de tamanha importância para quem estiver nos assistindo. E eu tenho certeza que hoje a gente tem muito a contribuir com esse assunto. E a nossa terceira convidada é a Luana da Almeida. Ela é psicóloga clínica e organizacional, com mais de 20 anos aí de atuação na área. Luana, bem-vinda. Olá para todo mundo, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Sabrina. Espero que todos estejam bem, todo mundo que está aqui nessa live de hoje possa absorver aí um pouquinho de tudo que a gente vai conversar aqui, um tema tão importante que é o lugar da mulher, aí na vida, na carreira, no casamento, na sua casa, na família, que a gente possa contribuir um pouquinho, levar um pouquinho de conhecimento para vocês tornarem a vida de vocês um pouquinho melhor. Muito obrigada, Luana. Obrigada mesmo. Gente, muito bem-vindo, bem-vindas e todo mundo que está assistindo a gente. Antes da gente começar essa live, eu quero trazer um ponto aqui, que eu quero compartilhar com vocês alguns slides para a gente entender historicamente como a mulher vem se colocando na sociedade e também dentro do ambiente corporativo na frente de trabalho. Então, vamos lá? Vamos começar trazendo aqui que é o tema da nossa live, mulher, o lugar é seu, mas ninguém te ensinou a ocupar. Quem que não ensinou a gente a ocupar? Desde as nossas ancestrais, porque elas também não foram ensinadas até as pessoas dentro da sociedade. E dentro desse olhar, eu quero trazer um pouco de um contexto geral, falando um pouquinho das mulheres. Quando a gente olha para as mulheres na humanidade como um todo, na Idade Média, o papel das mulheres era de total invisibilidade. Ela não possuía existência jurídica própria. Basicamente, as mulheres serviam para a reprodução, para garantir a linhagem, e o cuidado doméstico e a manutenção da estrutura familiar. Começou a mudar a partir da Revolução Industrial, que foi lá por 1760. As mulheres começaram a ser mão de obra barata, praticamente uma escravidão, gente. Elas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia em condições insalubres, ganhando bem menos da metade do salário dos homens, passando por assédio sexual e violência física. Vale muito a gente lembrar isso, né? A primeira vez que a mulher pisa no ambiente corporativo fora dos afazeres domésticos, elas tiveram que desbravar uma selva dentro desse lugar de assédio, sem contar aí vamos dizer, quase que uma escravidão, tanto que elas trabalhavam pelo tanto que elas ganhavam. Bom, em Nova York, em 1908, 15 mil mulheres exigiram a redução de horário e melhores salários e direitos também ao voto.
E o primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado somente em 28 de fevereiro de 1909. Em 1910, aconteceu a primeira Conferência Internacional de Mulheres em Copenhague. E no dia 25 de março de 2010, dias depois dessa conferência, 146 trabalhadoras, que eram costureiras, morreram em um incêndio numa fábrica. E isso foi uma comoção enorme. Muitas mulheres ficaram indignadas, isso teve uma repercussão muito grande, e na época as mulheres serviam para esse tipo de trabalho. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, com os homens indo para as batalhas, alguns países começaram a absorver as mulheres também para a área industrial, não só para a área têxtil. Mas elas ganhavam bem menos, o trabalho era insalubre, volto a reforçar esse ponto. Bom, o voto feminino no Brasil, não sei se vocês sabem, mas só para a gente relembrar, ele foi conquistado apenas em 1932. Gente, não tem nem 100 anos. Se a gente falar de história, é muito pouco tempo. Isso aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas e foi consolidado na Constituição de 1934. E quando a gente vai lá para os anos 60 e 70, aí teve anticoncepcional, as mulheres começaram a ter mais acesso a ensino superior, e foi aí que elas começaram a ganhar um pouco mais de força. E nessa época a gente começa a perceber que as mulheres começam a ocupar cargos mais administrativos, com mais qualificação, o que antes era ocupado apenas pelos homens. Lá em 1970, a gente começou a ir para cargos administrativos. Mas a gente sabe que tinha muito assédio, tinha muita coisa acontecendo. A gente vai conversar sobre isso aqui, mas efetivamente, diversidade e inclusão como estratégia de negócio ganhou força real na última década, especialmente a partir de 2015. Nós estamos falando, gente, de 10 anos, onde mulheres no negócio, mulheres à frente de liderança começou a ter voz. Não é que antes as mulheres não ocupavam cargos de liderança. Elas ocupavam, mas isso a muito custo. Hoje, há 10 anos, a gente começou a falar mais alto sobre a importância de mulheres dividirem as cadeiras com os homens. No agronegócio, que é praticamente um universo masculino, as mulheres ocuparam, a ocupação de mulheres em cargo de liderança cresceu 79% nos últimos 10 anos. A gente sabe que ainda tem mais coisa para fazer, porque crescer 79% perto de zero, né? Zero é muito, né? Mas perto de 1% é muita coisa. Mas eles estão hoje em torno de 17% de mulheres ocupando cargos de liderança no agronegócio. E mulheres, e muito interessante que as mulheres no campo têm maior escolaridade que os homens. Aonde eu quero chegar com isso, gente? As mulheres, elas correram atrás. E hoje, quando as mulheres vão ocupar cargos dentro da empresa, elas correram mais atrás de estudar. Quando a gente olha para autoconhecimento, são as mulheres que buscam mais. E se tiver homem assistindo aqui, eu preciso que você entenda uma coisa: autoconhecimento é extremamente importante para o nosso crescimento. E se os homens não partirem para esse lugar, eles vão ficar para trás. E vai virar um círculo ali, um ciclo vicioso, né? Onde as mulheres ficavam para trás, de repente, se os homens não correrem atrás, eles vão ficar para trás. E a gente tem um espaço do homem aqui nessa plataforma que a gente também alimenta e vai alimentar cada vez mais com assuntos pertinentes que podem ajudar os homens, né, no seu processo de desenvolvimento de carreira, como homem, como um marido, como um pai, enfim. Mas vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o que as mulheres passaram, e a Fabiana pode dizer isso para a gente, né? Quando a gente levanta, né, Fabiana, os crimes contra as mulheres motivados pelo adultério e desobediência eram socialmente aceitos e juridicamente perdoados pela tese de legítima defesa da honra.
que só foi considerada inconstitucional pelo STF em 2021. Vocês têm noção, gente? Em 2021, que essa lei caiu por terra. Estamos falando de 5 anos. O que são 5 anos? Por isso que esse boom de feminicídio, as mídias estão indo em cima, e tem que ir em cima, porque não dá mais. A lei mudou, mas infelizmente a cabeça de muitos homens ainda não mudou. E é o nosso papel aqui falar sobre isso também. E a gente vai falar sobre isso. Bom, tem aqui, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o principal relatório, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A Fabiana pode depois me dizer se está certo ou errado, né, Fabiana? Você que é especialista nisso. 1.400 a 1.500 feminicídios por ano em 2024 e 2025. E eu vou dizer para vocês, a gente está no começo de 2026 aqui, a gente está praticamente gravando essa live para vocês no dia 20 de março, 21 de março, né, de 2026, e o número de feminicídio no começo do ano aqui no Brasil já estourou. Então, imagina como a gente vai fechar o ano se a gente não olhar para isso. Então, nós estamos avançando, mas devemos avançar de forma inteligente. E onde tudo isso se conecta comigo? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa live. Depois de toda essa contextualização, Fabiana, eu quero ouvir um pouquinho de você. Depois desses números, você que é advogado, especialista, tem um trabalho muito forte aí junto à sociedade também. Traz um pouquinho do seu ponto de vista sobre toda essa história que eu trouxe aqui. Muito bem. Eu quero pegar os 2 últimos ganchos, tá? O último gancho, onde você fala da violência contra a mulher. É importante que a gente entenda que são vários os tipos de violência contra a mulher. O feminicídio, ele culmina no ato mais expressivo da violência. Mas a mulher, ela é violentada financeiramente, ela pode ser violentada psicologicamente, né? Fisicamente. Então, quando a gente fala em feminicídio, essa mulher já vinha sofrendo outros tipos de violência, né, até que se culmine no ato de maior barbárie, né, de maior expressividade, aquilo que salta aos nossos olhos, né? E aí eu estou lembrando agora, nessa semana, eu assistindo algumas coisas nas redes sociais, eu vi um médico, e veja bem, quando a gente fala em médico, a gente vai pensar numa pessoa que tem uma profissão de extremado respeito, né, que vai cuidar da nossa saúde mental, que cuida da nossa saúde física, né, que cuida, que olha para o ser humano. E esse médico iniciou a fala dele no seguinte sentido: a mulher, ela é muito abençoada, né, porque ela tem uma condição biológica diferenciada. A mulher é capaz de gerar. E eu achei aquilo muito bonito. Mas ele continuou. Então, por que a mulher quer estar no mercado de trabalho? Por que ela tem que vir aqui concorrer conosco? Porque a mulher sabe que ela recebe menos e ela vai continuar recebendo menos. Então, por que ela tem que sair da casa dela para ter que receber menos que a gente? Ela tem que olhar para a condição dela, que já é uma condição divina, que é a condição de gerar, de cuidar, de estar lá dignificando a família. E aí eu nem tive conta de continuar ouvindo a fala dele, e nem sei por que a rede social me mandou. É porque talvez, quando fale de mulher, eu paro para escutar, né, ou comente alguma coisa. Então, veja bem, esse é um outro gancho que eu queria pegar. Porque até 2025, nós temos quase 4 milhões de violências registradas. Aí nós vamos colocar todos os tipos de violência: violência financeira, psicológica, a física, a violência da gracinha, vou trocar uma de 40 por 2 de 20, né? Então, são quase 4 milhões de violências registradas. Foram aquelas que foram cometidas na calada, né? Sem o registro, né? Debaixo de um só teto, que só aquele casal é quem sabe, né? E nós temos, assim, está
para ontem, da gente poder educar, nós precisamos educar, não só as mulheres, com relação aos direitos, com relação ao direito que ela tem de estar num lugar de direção, de gestão, de direcionamento, mas também os homens, que não é uma competição, é um ombrear, porque a mulher ela tem condições de ombrear e contribuir. Você ainda trouxe dados, né, Sabrina, do quanto que a mulher ela se qualifica academicamente, do quanto que estuda, o quanto que se empenha, né? Então, ninguém quer tirar o lugar de ninguém. Na verdade, a intenção é ombrear. Não é um discurso de eu vou tomar o seu lugar, que as pessoas entendem que o discurso feminista, e aí eu também ouço nos anais jurídicos, a feminista é feia, a feminista não se cuida, a feminista não se limpa, né? A gente escuta isso nos anais jurídicos também, né? A gente olha para o STF, para a nossa corte maior, nós temos uma ministra e que me representa, ela é maravilhosa e que me representa, mas nós tivemos a possibilidade de termos uma segunda ministra negra e foi indicado outro homem. Então, né, a gente precisa parar para pensar, não de forma revoltada ou de forma, né, arrebatadora, mas com consciência, né? Será para que as mulheres pensem, será mesmo que eu tenho esse direito? Tem. Será mesmo que eu consigo? Consegue. A gestão é para mim? É. Pode falar, Sabrina. Porque aí eu vou puxando um gancho com o outro, um gancho com o outro. Não tem problema, estou adorando. Fá, você falou desse médico, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e se as meninas quiserem complementar, a gente pode entrar por esse caminho. Quando ele fala assim, a mulher é maravilhosa biologicamente, ela não tem que ir para a rua, porque ela tem que ficar em casa, eu acho que seria... Cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu acho que a gente pode ser o que a gente quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Tem mulheres que vão querer ficar dentro de casa cuidando dos filhos. E tá tudo bem. Eu acho isso incrível, lindo, maravilhoso. Só que muitas mulheres não puderam ficar dentro de casa cuidando dos filhos porque existia ali um homem que mantinha a casa e o que ele fazia com essas mulheres? Essas mulheres não podiam ir para a rua e quando elas ficavam em casa, o homem mantendo a casa também mantinha um assédio psicológico, mantinha ali uma violência doméstica, não necessariamente com tapas, com gritos, mas com aquele controle do ganho. Não, você não pode gastar isso, você não pode fazer aquilo, você não tinha acesso ao quanto o marido ganhava, você não tinha acesso. Então, se é para a mulher ficar dentro de casa, tá tudo bem, mas vamos lá, quanto que o marido traz para dentro de casa? Marido traz 10 mil reais, bota ali os 10 mil reais do salário, então vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, olha, eu fiz isso, mas isso não era compartilhado. É por isso que as mulheres foram para a rua. E, independente disso, se a gente olha historicamente, lá atrás, quantas mulheres não se tornaram advogadas lá atrás, quando era só homem que fazia direito? Quantas mulheres não foram fazer medicina, quando só os homens faziam medicina? Por quê? Porque a gente nasce com algo que é só nosso, a gente tem que lembrar isso, que a nossa identidade já vem com a gente antes da gente nascer, e a gente tem que ir atrás da nossa identidade, do que a gente quer ser. E ninguém ensinou a gente a ocupar o nosso lugar, que é o tema dessa live. Se é dentro de casa, com respeito do homem que está lá provendo. Se é fora de casa, sem medo dos homens, ou até mesmo das mulheres que também fazem violência contra mulheres, porque a gente só fala dos homens, eu sei que não é o assunto, mas tem o assédio. A gente precisa se blindar contra pessoas tóxicas. Esse é o caminho de uma sociedade melhor. O que vocês acham, meninas? Marlene levantou a mão? Diga, Marlene.
ouvindo essas falas no sentido de que a mulher ela tem esse dom divino, né, de gerar vidas, então esse é um lugar lindo, maravilhoso para ela, porém, assim, isso vem de algo lá de trás, como a Sabrina traz, a nossa ancestralidade, que o perfil da mulher é ali a esposa, a mãe, dona de casa, porém, hoje as coisas evoluem, né? Então, hoje a gente já vê mulheres que decidem que não querem ser mães, e tudo bem, né? Assim, como a Sabrina disse, o nosso lugar é o lugar que nós escolhemos para nós temos esse direito de escolher. Eu escolho se eu quero dar à luz ou não. Eu posso escolher um outro caminho, e a gente vê isso mais fortemente hoje, né? E há uma cobrança, inclusive, né, da mulher, de que assim, ela não quer ser mãe, ou uma coisa que vem até do coletivo, como se fosse determinado que a mulher ela tem aquela fase, aí ela vira adolescente, aí ela vai se tornando adulta, aí ela precisa ter um parceiro, aí se cobra, ela precisa casar, aí casou, aí vem a cobrança. Mas e aí, você não vai ser mãe? Como se assim, nós temos que seguir um script, né? Esta fase é isso, esta fase é aquilo, e isso lá no passado não se dava esse lugar exatamente para a mulher crescer, para ela expandir a sua consciência. E o desejo de estudar, nós sabemos que já existia. A minha mãe falava sobre isso, queria muito ter tido oportunidade de estudar e não teve. Né? Uma mulher que teve 6 filhos não tinha condição mesmo de ter um espaço para estudar. Só que isso foi se mudando. Assim, hoje as gerações elas se evoluem e cada vez mais espaço para a gente conseguir fazer aquilo que a gente deseja. E estudar é um caminho que cada vez mais está mais forte. E uma das falas que foi dita aqui, realmente, a gente percebe que as mulheres investem muito mais no conhecimento, muito mais em se formar e cada vez mais querer crescer nesse âmbito. Né? Então, assim, essa escolha, ela é pessoal. Nós não temos que seguir um script que vem de lá atrás, que vem de todo o coletivo. Né? Essa autocobrança. O lugar que você precisa estar é este lugar. E há todo um conjunto aí também de manipulação, né? É uma manipulação absurda na mente da mulher, de que assim, aqui é o seu lugar, é isso, olha, eu te dou todo o conforto, você aqui não falta nada. Eu mesma já ouvi isso no passado. Não falta nada para você, né? E faz toda essa manipulação onde ela fica ali aprisionada. E ela deixa de ir algumas, né? Isso vinha no passado, hoje assim, ainda existe, né? A Fabiana, que lida muito com casos assim, sabe, ainda existe, mas assim, é um aprisionamento absurdo. E ela acredita que ela precisa estar ali, né? Então, o nosso papel aqui é trazer realmente que todas nós temos essa potência de nos desenvolver e de escolher o lugar que a gente quer. E ir atrás desse lugar. Isso é o que eu vejo, né? E, Luana, você, dentro da sua experiência aí como psicóloga clínica, abre o seu microfone aí para a gente te ouvir, dentro da sua área de psicologia clínica, que você atende tantas pessoas, também fez trabalhos em prefeituras de municípios onde tem uma população mais carente. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, que pode agregar aqui para o pessoal. Vocês foram falando, eu fui fazendo algumas anotações aqui para ir contribuindo, mas, assim, a primeira coisa que eu falo, a gente tem que ir na raiz, né? A gente tem que, como a Sabrina falou, quanto mais a gente investe em autoconhecimento, menos a gente fica refém, né, dessas armadilhas da violência contra a mulher de todos os sentidos. Eu acho que assim, o que mais forte fica para mim, apesar que eu tenho muitas queixas dentro da clínica, mas eu trabalhei direto com a população. Por mais que não haja violência na classe econômica, né, média e alta, mas a classe baixa ainda sofre mais, que foi aonde eu convivi na prefeitura que eu trabalhei.
E ali falta mesmo orientação, falta conhecimento, falta autoconhecimento, falta acesso a direitos, né, da mulher. Então, isso acaba, de fato, deixando a mulher muito mais vulnerável, porque ela fica sem saber quem pedir ajuda, a quem recorrer, e muitas vezes ela é muito, eu acho que o pior ainda é que ela é muito criticada, muitas vezes por voltar para as mãos do agressor. Ah, porque apanhou, porque merece, gosta de apanhar, sabe, ouvir umas coisas, voltou para casa é porque gosta, é porque é safada, e muitas vezes essa mulher está lá sem emprego, porque abdicou da própria carreira para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar do marido, fica ali desamparada, precisa sair da mãos do agressor, só que não tem nem apoio. Eu estou com o caso de uma paciente que ela perdeu, inclusive, a guarda dos filhos. Está com as irmãs dela, a guarda dos filhos dela, a pessoa totalmente jogada da própria sorte. Então, assim, não tem mais o marido, porque ela foi agredida pelo marido, não tem mais os filhos por perto, a família fala que ela foi conivente, que ela que foi errada, que a culpa foi dela, e essa mulher fica jogada ali, abandonada à própria sorte. Pior ainda é quando ela vai buscar apoio na instituição religiosa e ela ouve de um líder religioso que você tem que brigar pelo seu casamento. Não, você tem que voltar para a tua casa, você tem que orar, ajoelhar para o teu marido, para pedir a restauração do seu casamento. Os líderes religiosos, praticamente, eles colocam a mulher dentro de uma jaula de leão para ser devorado, que era o que eu via dentro da prefeitura. As mulheres que foram vítimas de agressões severas ao ponto de ficar desfiguradas, e mulheres que foram vítimas de feminicídio, que eu acompanhei dentro da prefeitura, todas elas eram mulheres religiosas, que estavam ali brigando pelo casamento, dando uma segunda chance, uma terceira, e a quarta não chegou. Então, eu acho que a gente tem que chegar a fazer o trabalho, disseminar, mostrar para elas, e passar a palavra para a Fabiana, porque muitas vezes as pessoas não sabem do direito delas. Imigrantes que chegam aqui com medo de ser preso, de ser deportada, porque são ali infernizadas pelos maridos, de que se você me denunciar, você vai presa, porque você está ilegal aqui, se você me denunciar, você vai perder teus filhos. Elas ficam apanhando calada dentro de casa. Então, precisa haver um canal de que todas essas mulheres possam saber que elas têm direito, sim, que elas não vão perder o direito se elas denunciarem, que elas, quanto mais elas puderem buscar a rede de apoio, mais ela consegue se proteger. Né, Fabi? Muito bom, Luana. Então, a Luana falando aqui de uma camada hipossuficiente economicamente, né, que são aquelas que chegam às prefeituras, né, às redes públicas. Eu trabalho há 23 anos em núcleo de prática jurídica, né, eu coordeno núcleo de prática jurídica que recebe exatamente essa população, que é a camada hipossuficiente economicamente, né. E o que falta, Luana, você tem toda a razão, é uma conscientização dos direitos que essas pessoas têm, né? Que essas mulheres têm. Por exemplo, a lei possibilita um auxílio aluguel, a lei possibilita o benefício de prestação continuada, a lei possibilita um amparo por até 6 meses, que pode ser prorrogado, né, dependendo da situação, para que essa mulher saia dessa condição de vulnerabilidade, saia dessa condição de violência. Mas muitas vezes elas são ameaçadas, porque chegam lá no escritório no seguinte sentido: se você fizer alguma coisa, eu vou tirar os filhos, eu vou tirar a guarda. Uma vez eu peguei um caso que para mim ficou assim muito marcado, onde o marido dizia o seguinte: se você não tiver relação sexual comigo, e ele falava em outros termos, né? Mas o que ele queria dizer era isso: se você não tiver relação sexual comigo, eu vou pegar as nossas filhas, que eram meninas, crianças, né? Então, olha o tamanho da ameaça. Como é que essa mulher
vai procurar ajuda. Uma outra mulher que chegou assim, olha, doutora, eu apanho todos os dias. Eu sou açougueira, doutora. Eu vou pegar ele. Eu falei, vai embora. Vai embora. Você tem para onde ir, para onde se abrigar? Porque ia acontecer uma desgraceira ali, entendeu? Aí a gente vê lá o caso eu esqueci o nome dela lá, do grupo IOC lá, e a gente não entende por quê, que crime bárbaro. Ninguém está justificando a barbárie da situação, mas a gente não sabe também quais foram as condições que alguém teve que suportar. E só para encerrar, para não tomar muito tempo, porque são, assim, infinitos os casos. Mas, Luana, eu atendo também no meu escritório particular, e eu atendi uma médica, uma anestesista, e que trabalha na rede pública e também na rede particular, com um poder econômico super importante. E ela sofre abuso todos os dias. E eu falei, mas você tem condições, porque você não é dependente economicamente. E ela estava tão dentro daquele olho do furacão que ela me disse, mas ele é um homem bom, ele paga todas as contas do lar. Ela nem precisa do dinheiro dele, mas ele é um homem bom, paga todas as contas do lar. Então, assim, é muito mais do que jurídico isso. Isso é uma área nevrálgica mental, né? Só para complementar esse finalzinho da Fabiana, porque é exatamente isso. A mulher acaba aceitando porque, mas ele é um homem bom, mas ele paga as contas da casa, mas ele não sei o quê, não sei o quê, e a mulher vai ficando. Ela falou dessa advogada que... Médica. Uma médica, né? Eu vi um caso parecido, eu acho que era juíza ou delegada, e ela só conseguiu força para denunciar o marido por conta de um caso que caiu no colo dela. Ela também sofria violência em pessoa de alto escalão. Então, por quê? O mesmo discurso, mas é um cara que é bom, mas ele não sei o quê, mas ele isso, mas ele aquilo, e a gente tem que parar de normalizar esse mas. Você não está feliz, ele não te faz bem, ele está te destruindo, não tem um mas. Tome o seu lugar, a gente está aqui para falar do lugar da mulher, tome o seu lugar de merecedora daquilo que você sonha, né? Se permita receber um homem completo, se permita receber um homem que te respeita, não existe um mas. Mas ele não bebe, não fuma, não interessa, mas ele te agride. Quero só complementar aqui que a gente tem que entender que as mulheres acabam não conseguindo tomar uma ação, uma atitude, porque ainda não trabalham com autoconhecimento. Eu tenho a história de uma aluna minha, eu posso falar porque ela deixa eu falar um pouquinho da história dela, mas não vou citar quem é, que ela foi num curso presencial meu, e foi uma imersão de um final de semana, e conversa vai, conversa vem. Ela falou que foi a primeira vez que ela ouviu alguém dizer para ela, nítida e claramente. Eu falei assim, você está vendo que você está dentro de uma relação abusiva? Ela estava casada há 15 anos. Aliás, um pouco mais. A filha tinha 15 anos, ela estava casada há 17. Eu falei, você percebeu que o teu relacionamento é abusivo? Ela fala que na hora ela se chocou. E aí, como ela estava fazendo o curso, né, com a gente, ela... participando das aulas, ela foi trabalhando o autoconhecimento, ela foi começando a participar das constelações que eu fazia, a gente começou a olhar sistemicamente, começou a olhar a raiz, e a gente começou a fazer um trabalho muito forte ali de autoconhecimento, e ela começou a mergulhar. Pois levou 2 anos para ela virar para o marido dela, quero me separar. E mais 1 ano para ela sair de casa. Ela demorou 3 anos do dia que ela ouviu, primeiro, você está numa relação abusiva, para ela conseguir sair de casa. Ela não sabia quanto o marido ganhava, ele que sustentava a casa. É aquele exemplo da mulher que fica em casa para cuidar dos filhos. Ela não sabia quanto o marido ganhava, o cartão de crédito ela passava, era dele para as compras. Então, tudo era administrado. E aí, quando essa mulher separa do marido, o que acontece? Está numa briga jurídica há mais de 2 anos, porque faz 2 anos que ela se separou, não consegue fazer a partilha dos bens, porque ele diz que ele ganhou tudo,
ele simplesmente agora está fazendo essa chantagem psicológica com a filha que está morando com ele, porque ela não ganha nada, ela ganha R$ 2.000 por mês para se virar. Enfim, aonde eu quero chegar? Quando uma mulher, às vezes, ela nem sabe que ela está passando por uma relação abusiva. Às vezes, ela está tão acostumada com aquele jeito do marido falar: você é uma burra, você faz tudo errado, que ela acha que ele é explosivo. Só que quando uma pessoa, independente se é do marido, se é da mãe, se é do pai ou de alguém, fica ouvindo: você é uma burra, você não faz tudo errado. Por mais que você justifique que aquela pessoa é assim, que ela tem esse jeito, que ela é estourada, aquilo entra. Então, o que eu falei aqui no começo é: a gente tem que ficar longe de pessoas tóxicas. A gente está muito falando do homem aqui, né? Eu trabalho com sistêmico, e dentro do sistêmico a gente tem que olhar aqui, nossos pais, avós tiveram uma vida difícil, por isso que às vezes eles agem de alguma maneira, mas eu, Sabrina, também coloco meu filtro, também como terapeuta, também como psicanalista, até mesmo como consteladora familiar, porque tem mães que, desculpa, ok, agradeço a vida que você me deu, mas cada um no seu quadrado agora. Porque não dá para a gente conviver perto de pessoas extremamente tóxicas. Porque isso faz a gente acreditar inconscientemente que depois fica uma coisa que fica sistêmica em nós, que nós não somos boas, que nós não somos merecedoras. Então, é importante as mulheres que estão escutando, nem todas as mulheres que estão aqui passam por situações como essa, mas conhecem amigas que passam. E fazer como eu fiz, assim: você já percebeu que está num relacionamento abusivo? Ah, mas se eu falar isso eu vou perder a amiga. Não tem problema. Aquilo já vai chacoalhar a cabeça dela uma hora, mais cedo ou mais tarde. Essa pessoa precisa de ajuda. E a ajuda é jurídica e psicológica. Não adianta só ir para o jurídico, Far, não é? A gente precisa dar assistência emocional para que a gente consiga ocupar o nosso lugar. E tudo bem que a gente está muito na esfera do homem e da mulher, mas a gente sabe que, hierarquicamente, algumas mulheres que vão para um lugar de destaque, elas aprenderam tanto que elas se masculinizam a ocupar lugares de liderança e elas agem como os homens, inclusive com seus colaboradores abaixo dela. Fala aí, depois eu dou a palavra para a Luana. Não, então, mas eu queria ouvir da Marlene, que trabalha com transição de carreiras, porque, assim, existe a parte, né, de toda a questão jurídica, que é muitíssimo complexa, e a gente poderia fazer uma live mais focada nisso. E já vou dizendo aos advogados e às advogadas que estão aqui me escutando, quando o advogado fala assim: a gente é um pouco psicólogo. Não, gente. A gente não tem condições, a gente não tem nenhuma técnica para poder lidar com a mente, com o emocional daquela criatura. Nós somos frios. A gente aplica a lei, busca a lei, que é bem fria. A gente não vem me falar que você é um pouco psicólogo porque você não sabe de nada, né? Mas o que eu queria ouvir da Marlene é o seguinte: a gente tem visto talvez, eu não sei dizer, uma onda de mulheres dizendo que eu sou uma mulher de valor, eu vou ficar em casa. E vai enterrando as capacidades, as possibilidades, as potências que poderiam ser trabalhadas aí no mundo corporativo, de forma técnica, profissional. Então, tem uma onda, né? De vez em quando a gente abre ali a rede social, tem alguma mulher dizendo... Esses dias, eu abri a rede social e alguém falou assim: eu era juíza, comecei a minha carreira com 23 anos, fiquei até um pouco antes de 40 anos. Ela já começou a mentir, porque ninguém começa a carreira na magistratura com 23 anos. Você se forma no mínimo, você entra na faculdade com 17, você se forma com 22, você ainda precisa 3, né? Depois da graduação, 3 anos de comprovação jurídica, mas enfim. Mas, de qualquer forma, ela falou e disseminou aquilo. Ouvi Deus,
no meu coração, larguei tudo e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o do lar. De verdade, Marlene, eu queria saber se chega algum paciente, alguém que está tentando se libertar disso, ou, enfim, se você tem alguma experiência aí nesse sentido. Sim, é interessante isso que você traz, né? É totalmente contrário um pouco do que a gente está falando, né? Sobre a mulher encontrar suas potências e se desenvolver e tudo mais. Essa fala que ela estava numa potência e de repente ela entende que o caminho dela é o inverso, né? Mas é assim, primeiramente, é entender naquilo que eu gosto de fazer, qual é a minha potência, onde eu me vejo, né, me enxergo e me sinto feliz naquilo que eu estou fazendo. Porque muitas vezes a mulher entra numa carreira que foi imposta para ela, não necessariamente que ela escolheu. Porque o pai e a mãe ficou influenciando, olha, vai para essa área, porque essa área dá dinheiro, né? E aí ela vai. Só que aí ela começa a estudar e vai. Só que chega um dado momento da vida, principalmente perto dos 40 anos, que a gente tem uma fase aí que dá uma mexida total, ela percebe que não, eu estou nesse. Às vezes, hoje eu até percebo que acontece um pouco antes, porque eu já tive mulheres com menos de 40 aí querendo transitar. Ela percebe que ela está num lugar que não, aquilo foi imposto para ela, né? Foi ali dito que não, esse lugar é bom, e ela vai percebendo que ela não está mais feliz. E é aquele momento que ela acorda e não tem mais motivação de ir lá trabalhar naquele trabalho, naquela função, enfim. Né? E começa ali, mexe com o emocional. Então, a necessidade de ter esses dois lugares aí, da saúde mental, do emocional, de entender ali as suas emoções e vincular com a área profissional para a gente começar a olhar quais são as potências dela. Né, aquilo que ela gosta de fazer, que muitas vezes é aquilo que ela gosta de fazer, que ela pode ganhar dinheiro. E ela vai unir o útil ao agradável. E, através disso, ter um direcionamento no sentido dela ir galgando outros caminhos e se profissionalizando e buscando mais algumas especializações dentro daquilo que ela sabe desenvolver e que ela se sente bem. A melhor coisa da vida é você trabalhar com aquilo que você gosta. Né? É como se você estivesse ali se divertindo. Então, o momento de transitar é justamente o momento onde ela percebe que ela está infeliz naquilo que ela está fazendo, e que há, sim, possibilidades, até independente da idade, há possibilidades dela encerrar aquele ciclo, e às vezes parece que a própria vida vai mostrando ali para ela, é o momento de você sair daí. Né? Quando começar a dar o mal-estar, né, a infelicidade, o não prazer, de levantar da cama para ir trabalhar, realmente é onde precisa se olhar. E às vezes, sozinha não é possível, porque você vai arrumando outras argumentações que vai te fazendo ter a permanência naquele lugar. Então, é aí que entra a parte da terapia, psicólogo, psicanalista, enfim, e uma pessoa que conduza, uma pessoa que já passou por esse caminho, por essa trajetória, que obviamente tem essa experiência. Esse foi o meu caminho, que transitei aos 41 anos de idade, saí de um corporativo de mais de 20 anos e fui para a área das terapias e fui me desenvolvendo e resolvi olhar para a minha experiência e me especializar nessa parte de direcionar mulheres que queiram pegar essa mesma jornada que eu peguei. Então, é possível fazer todo esse caminho, ou mesmo dentro do corpo corporativo. Estar numa função e ver que ali não é mais o seu lugar, e estar de olho numa outra. Então, conseguir se especializar com esse caminho, com apoios, né? Principalmente estar com esse emocional bem elaborado, para ter essa força de seguir esse caminho. Às vezes quer para uma outra área e fica achando que não tem essa competência. E vai buscar essa competência com apoio, porque é possível, né? Independente se ela escolhe estar no mundo corporativo ou não. Essa é a visão que eu vejo e que eu experienciei também, né? Muito bom, Má. Lu, abre aí para gente teu microfone. Então, vocês falando aqui, eu vou fazendo minhas anotações, gente. Porque acho que tem tanta coisa, daria para a gente ficar falando aqui umas 3 horas seguidas, né? Tem tanto assunto importante que a gente precisava abordar,
Mas pegando aí um gancho da Sabrina sobre o apoio, né, jurídico ou psicológico, não é, eu quero reforçar que não é só isso, é apoio jurídico, psicológico e comunitário. Não é comunitário da gente só buscar a comunidade da periferia, seja do mais pobre ao mais rico, cada um tem sua comunidade. As mulheres, elas estão muito fechadas dentro, essas mulheres que são mais, que perdem a voz, que são mais agredidas, que são violentadas, normalmente elas estão sozinhas. Então, assim, é apoio jurídico? Sim. É apoio psicológico? Sim. Mas ter coragem de que o primeiro lugar que ela vai é buscar apoio comunitário, na comunidade delas, no grupo de amigas, no grupo da academia, ou no grupo da igreja, ou no grupo da associação, do mais rico ao mais pobre, não importa. Só que, infelizmente, muitas vezes, essas mulheres vão buscar ajuda. O que a gente aprendeu? E isso, culturalmente, historicamente, brigas de marido e mulher não se mete a colher. Aí a pessoa está vendo, está sabendo, está sendo... Eu, particularmente, eu me sinto conivente de saber que existe uma mulher que precisa de ajuda e eu fecho a minha boca, não vou me meter. A gente precisa derrubar isso, porque a primeira porta de ajuda é a comunidade. Essa cliente da Sabrina só conseguiu tomar uma atitude porque ela estava em comunidade, ela estava num grupo, num treinamento. E ali ela viu. Então, infelizmente, tem lugares que as pessoas não apontam. Poderia estar num outro grupo que a pessoa está vendo e fica quietinha, não fala nada. Então, primeira coisa, a sociedade também precisa, a comunidade precisa se abrir e apoiar essa mulher, amparar essa mulher. O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Eu não entendo nada, mas o que eu posso fazer por você? Né? Como é que a gente pode buscar? Precisa se enfiar lá dentro da casa da mulher, peitar o marido da mulher junto? Não, porque senão é mais uma que corre o risco. Mas direcionar essa mulher, pelo menos para buscar uma ajuda. Às vezes, só dar um ombro, um colo, um ouvido ali de 10 minutos, seja do mais pobre ou mais rico, acho que todo mundo tem condições de dar esse espaço para essa mulher buscar um apoio, porque a partir do primeiro apoio que ela ouve, tem mulheres que só estão esperando ter permissão, uma outra mulher que fale, você pode, você faz, vai lá, eu estou com você, eu já passei por isso, eu passei assim, 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 eu fiz isso, isso, isso. A mulher fala, poxa, então eu também posso. Então, isso é muito importante. E outra coisa que eu deixei anotado aqui também, é importantíssimo essa mulher voltar a sonhar. O sonho dessas mulheres foram assassinados. Elas perderam a capacidade de sonhar, de desejar. Então, eu sei, a primeira coisa que uma mulher chega para mim num quadro desse, quando seja, né, buscando uma ajuda mais, com coisas mais graves ou mais simples, só para pelo menos um apoio psicológico para sair de um relacionamento, qual é o seu maior sonho? Não sei. Ela viveu para a família, ela viveu para o marido, ela viveu para casa. Eu não sei, ela não sabe nem quem é ela fora desse ambiente tóxico. Isso já virou identidade dela. Muitas vezes é assim que ela se reconhece, seja trabalhando fora ou não, é assim que essa mulher se reconhece, sendo abusada psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, dominada. Então, se eu começo a cuidar de mim, começo por onde? Eu não sei por onde começar. Então, a primeira coisa que eu faço, volta a sonhar. Volta a desejar. Quando você tinha 8, 10, 15 anos, você era uma garota sonhadora. Uma hora, tiraram o sonho de você. Falaram que isso é a vida de mulher. Não, volte a sonhar. Né? E só para finalizar, sobre o caso da juíza que largou tudo, se nós, mulheres, e isso eu vou voltar ainda mais atrás, lá, coisa de 5.000, 8.000 anos atrás, a mulher, ela era do lar, e ela era feliz. Ela precisou ocupar um espaço, brigar por um espaço, porque no feminismo moderno, que é esse de poucos mil anos atrás, a mulher estava sendo cada vez mais, isso quando eu falo poucos anos atrás, vai a partir dos anos 2000, vai, antes, na época de Cristo já, vai, que aí a mulher já estava bem dominada, bem monopolizada mesmo, e aí a gente veio para os casos de agressões, quantas mulheres morreram
violentadas e ficou por isso mesmo, foram rechaçadas em praças públicas, né? Então, ela precisou brigar pela vida, né? Ela precisou ocupar um espaço dela, precisa... Isso significa que nós todas precisamos voltar para aquele lugar das cavernas? Não. Mas a gente também tem que parar de ficar lutando contra os homens, porque a mulher por si só, ela tem um poder absurdo. Tem mulheres que não têm noção do poder que tem. A maioria das mulheres não tem noção do que é o poder de uma comunidade feminina, sem precisar entrar num embate com os homens. A gente pode sim ocupar o nosso espaço, a gente pode sim escolher trabalhar, a gente pode sim escolher até não ter filhos, não quero ter filhos, não quero ter uma família, a gente pode escolher o que a gente quiser, mas eu acho que assim, a gente precisa voltar para o lugar do feminino, não do feminino moderno, do feminino lá atrás, que é a mulher que briga para ela ser quem ela quiser, para ela ser mulher, para ela ser dona da própria vida, ser uma gestora, ser uma diretora, ou só como essa juíza, eu só quero ser dona de casa. Muito bom, Luana, muito bom, muito bom. E com as palavras da Luana, eu vou finalizando aqui, trazendo para vocês um outro convite. A gente contextualizou aí as mulheres, o quanto elas sofreram dentro de casa, o quanto elas não o quanto que a gente teve que correr atrás do nosso lugar, porque o nosso lugar lá de 5.000 anos atrás, como a Luana disse, ele foi totalmente modificado. E eu acho que tem muita coisa para a gente falar para mulheres, porque a gente trouxe muito ela dentro de casa. Tudo que a gente trouxe aqui, dentro de casa, com relação ao marido, em relação a ela, porque ela teve que lutar para ir para o ambiente de trabalho. Mas quando ela vai para o ambiente de trabalho, outras coisas acontecem. E sobre essas outras coisas, eu vou querer fazer uma outra live, porque senão a gente vai se estender muito aqui. Então, hoje a gente olhou muito para violência doméstica, violência moral, doméstica, tudo que envolve a questão de direito de família, e por isso que a Fabiana estava aqui ajudando a gente. Fabiana, muito obrigada. Fabiana é uma das nossas mentoras aqui na SOI. Eu fico muito feliz com esse presente de ter conhecido você, de você estar aqui contribuindo com a gente. Ela vai participar de outras lives. A Luana, nossa psicóloga aqui da SOI, incrível a participação dela também. Marlene, nossa psicanalista aqui junto comigo. Eu quero muito que vocês realmente consigam olhar para essas mulheres que possam estar passando por questões dentro de casa e vocês serem esse primeiro apoio comunitário dessas amigas que vão olhar, mostrar para elas o que está acontecendo. Ah, mas eu não vou falar porque eu falo e ela não liga. Não, gente. Leva essa pessoa para uma psicóloga, para uma psicanalista, ajude ela a buscar ajuda e apoie ela e mostre para ela o que está acontecendo. A verdade, muitas vezes, quando a gente depara com a verdade, a gente primeiro entra em processo de negação. Depois tem todo o processo até ela aceitar. Então, tá tudo bem se ela negar, mas não desista de ajudar e a mostrar para ela o que ela está passando. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por esse encontro. Eu adorei nosso primeiro Pod SOI. E você que está aqui participando pode maratonar todas as trilhas que vem aí pela frente. E um beijo no coração de cada uma de vocês. Beijo, meninas. Muito obrigada, viu?